Sobre o serviço da camada de transporte, podemos dizer que são operações que são realizadas nos sistemas terminais, ou seja, nos hosts. A função da camada de transporte é fornecer uma comunicação lógica entre os processos de aplicação executando em hosts diferentes. Ao compararmos a camada de transporte com a camada de rede, nós temos que a função da camada de rede é garantir que os dados sejam transferidos entre os hosts, ou seja, transferidos entre os sistemas finais. Enquanto que a função da camada de transporte é garantir que os dados sejam transferidos entre os processos de aplicações, e para isso ela depende do serviço da camada de rede. Podemos dizer então que a função da camada de enlace é conectar dois nós adjacentes. A função da camada de rede é conectar dois hosts na rede. E por fim, a camada de transporte, o que ela faz é conectar dois processos de aplicações, ou seja, dois softwares que estão rodando em sistemas finais diferentes, para que esses softwares possam se comunicar. Essa figura tenta esclarecer um pouco melhor a separação entre as funções das camadas que vimos até o momento. Nessa figura, conseguimos verificar um host A ou sistema final A transmitindo dados para o sistema final B ou host B. Para que isso possa acontecer de forma adequada, o host A precisa transmitir os dados por uma rede que está sendo controlada e gerenciada pelo roteador. O roteador vai então detectar o melhor caminho e transmitir esses dados para o host B. Nessa figura podemos verificar a função da camada de enlace ao conectar o host A ao roteador e ao conectar o roteador ao host B. Já a função da camada de rede é permitir que o host A esteja conectado no host B, independente de qualquer infraestrutura da rede, ou seja, o host A não enxerga que está conectado no roteador e nem que o roteador está conectado no host B. Ele só consegue enxergar uma comunicação do host A ao host B. E agora acabamos de introduzir a camada de transporte. Conforme podemos verificar nessa figura, no host A há um software, há uma aplicação, há um processo de aplicação chamado de appx. Para que esse appx do host A possa executar as suas funções, ele precisa se comunicar com outro software. Esse software é o balãozinho no host B, identificado como appx, ou seja, o software appx do host A está comunicando com o software appx do host B. Aqui podemos ver a camada de transporte em operação, cuja função dela é conectar o appx que está no host A com o appx que está no host B, independente de qualquer infraestrutura da rede do enlace de transmissão que o host A possui ou que o host B possui. Conforme podemos ver na figura, no host A, o appx está transmitindo os dados para uma bolinha. Essa bolinha irá fazer a conexão com a bolinha que está no host B, que conecta no appx. Essa bolinha é uma representação gráfica de uma função que chamamos de socket, ou porta de comunicação. Em outras palavras, o appx solicita ao sistema operacional uma porta de comunicação. E todos os dados que o appx jogar nessa porta de comunicação irá aparecer no host B, numa porta de comunicação que está conectada no appx rodando no host B. Nessa figura, podemos verificar o processo de operação de todas as camadas. Vejam que, do lado esquerdo, nós temos um software rodando num host e esse software precisa transmitir os dados. Esses dados aqui iremos chamar de mensagem. O software rodando no host da esquerda pega os dados que quer transmitir e encapsula ele nas mensagens, ou seja, cria uma sequência de dados contendo um cabeçalho, neste caso o H5, e os dados que ele quer transmitir. Essa combinação é o que chamamos de mensagem, e o processo de criar esse cabeçalho e os dados na sequência é o que chamamos de encapsulamento.
A função da camada de transporte é garantir que essa mensagem chegue no host da direita. Para isso, a camada de transporte irá então criar alguns mecanismos que irão garantir essa entrega. Esses mecanismos são colocados no cabeçalho H4. Vejam que o encapsulamento da mensagem é construir o cabeçalho H4 e colocar toda a mensagem com o payload do que nós vamos chamar de segmento. Segmento nada mais é do que o produto da camada de transporte. Por sua vez, a camada de transporte encaminha o segmento para a camada de rede, que irá encapsular os dados do segmento num datagrama. Esse encapsulamento nada mais é do que construir o cabeçalho H3, que irá permitir que os dados saiam do host da esquerda e consigam chegar no host da direita. A camada de transporte irá encaminhar então o datagrama para a camada de enlace, que irá criar o quadro. Conforme podemos verificar na figura da esquerda, o quadro é composto por um cabeçalho H2, o datagrama e uma cauda que ajuda a verificação e detecção e correção de erros. Por fim, para que o quadro seja transmitido, os seus dados devem ser então convertidos em ondas eletromagnéticas e encaminhados para o meio de transmissão. Quem irá fazer isso é a camada física. Garantindo que os dados estejam íntegros e que o núcleo da rede esteja operando de forma adequada, os dados irão chegar então no host da direita. O host da direita fará todo o processo oposto que o host da esquerda fez. Ou seja, na sua camada física, o hardware irá identificar as ondas eletromagnéticas e converter em sequências de bits que a camada de enlace possa interpretar. A camada de enlace irá então analisar os dados, se estiver todos de acordo, irá retirar a cauda e o cabeçalho H2 e encaminhar para a camada de rede. A camada de rede irá pegar o datagrama, analisar o seu cabeçalho e, se tudo estiver de acordo, irá retirar o cabeçalho e entregar o segmento para a camada de transporte. A camada de transporte irá então pegar o segmento, analisar o seu cabeçalho e, se tudo estiver de acordo, irá realizar a sua atividade principal neste momento, que é identificar o software que deve receber a mensagem. Identificado o software que deve ser encaminhada a mensagem, a camada de transporte irá transmitir então a mensagem ao software. O software irá analisar o seu cabeçalho e, se tudo estiver de acordo, irá extrair os dados para que ele possa trabalhá-los. A camada de transporte consegue identificar o software para o qual a mensagem deve ser entregue ao analisar a porta de comunicação no cabeçalho H4. Ou seja, as portas de comunicação no sistema operacional designam qual que é o software que a mensagem deve ser transmitida. Quando comparamos a camada de transporte contra a camada de rede, podemos dizer que a camada de transporte fornece comunicação lógica entre os processos de aplicação, ou seja, ela liga um software ou uma aplicação ou um processo de um host e um software ou aplicação ou processo em outro host. Para que ela possa fazer isso, ela depende dos serviços de entrega entre sistemas finais, ou seja, ela precisa que alguém possa carregar essa mensagem de um host até o outro host. Quem faz isso é a camada de rede. Do outro lado, nós temos a camada de rede, cuja função é fornecer a comunicação lógica entre os hosts, independente do tipo de enlace que essa mensagem irá passar. Quando falamos da internet, nós podemos dizer que a camada de rede realiza o serviço de entrega entre hosts segundo o modelo de serviço do melhor esforço. Quando faz um comparativo entre a camada de transporte e a camada de rede, é comumente encontrado essa historinha que iremos apresentar agora. Vamos imaginar que temos uma família em que parte dela mora numa cidade do país e a outra parte mora numa outra cidade bem distante do país. Nas duas casas, há pequenas crianças que acabam de aprender a escrever e gostariam de treinar essa habilidade. Elas irão fazer isso se comunicando com as crianças da outra casa. Vamos dizer aqui
que essas crianças são primos e vamos chamá-las de primos pequenos. Temos então que os primos pequenos de uma casa gostariam de mandar cartas escritas para os primos pequenos na outra casa. Entretanto, os primos pequenos não possuem idade ou de permissão para saírem das casas e fazer as entregas. Por sorte, nas duas casas também moram jovens adolescentes. Esses sim têm a permissão de saírem de casa e conseguem chegar então até as agências dos Correios. Vamos chamar esses jovens adolescentes de primos mais velhos. Vamos dizer então que os primos mais novos escrevem as cartas e no envelope colocam os seus nomes. Após isso, entregam essas cartas aos primos mais velhos. Os primos mais velhos irão sair de casa e levar essa carta até a agência dos Correios. Os Correios pegam as cartas e encaminham então de uma casa até a outra. Quando as cartas chegam nas casas, são os primos mais velhos que as pegam e leem os nomes das crianças nos envelopes. Identificando o nome das crianças no envelope, os primos mais velhos então entregam as cartas para as crianças destinatárias. Vejam que, nessa historinha, nós temos uma clara definição das operações de cada camada de rede para garantir então a comunicação de dados de um lado ao outro. Ao compararmos com redes de computadores, podemos dizer que os primos mais novos são os processos que estão se comunicando. As cartas nos envelopes são as mensagens das aplicações que estão sendo trocadas. As casas são os sistemas finais ou os hosts. Já os primos mais velhos são aquela parte do host que é responsável pelo protocolo da camada de transporte. Por fim, temos os correios que executam a função de transmitir as cartas de um host ou de uma casa até o outro host ou outra casa. Vejam aqui que os primos mais novos não precisam saber das operações que os primos mais velhos fazem para entregar as cartas aos correios, e nem mesmo saber como é que os correios operam para entregar a carta de uma casa até a outra casa. O mesmo acontece com os primos mais velhos. Eles não têm interesse no conteúdo das cartas, só têm a função de entregar as cartas para os primos mais novos. Eles também não têm a mínima ideia de como que é a logística dos correios, que é capaz então de transmitir a carta de uma casa até outra casa. Ao analisarmos os correios, podemos dizer que eles não têm interesse de saber quem é que vai coletar a carta, se são os primos mais velhos ou os primos mais novos, e também não têm interesse de saber qual é o conteúdo da mensagem, ou seja, aquilo que os primos mais novos estão falando. Por essa historinha, podemos visualizar que o modelo de camada de redes é utilizado em diversas áreas do nosso cotidiano, mas nem sempre ela é muito explicada como acontece em redes de computadores. Por fim, para fortalecermos essa ideia de processo de camada de rede, processo de camada de transporte, processo de camada de enlace, vamos analisar essa figura. Nessa figura, podemos identificar dois computadores e esses computadores têm processos, ou softwares, ou aplicações que estão sendo executadas e irão transmitir dados pela rede. Também podemos observar que na rede, que é indicada como internet, existem 4 roteadores que conectam um host até o outro host. Ao analisarmos a parte de baixo da figura, podemos então verificar todas as camadas de rede de computadores que vimos até o momento. A camada de enlace está operando de nó a nó, ou node to node, de acordo com a figura. Ao analisarmos a figura, podemos visualizar a camada de enlaces sendo executada 5 vezes. Cada vez que temos então a comunicação de um nó até o outro nó, ou seja, temos um enlace, nós temos a operação da camada de enlace, seja esse nó um host ou roteador. Ao analisarmos a conexão de um host até o outro host, nós temos então a operação da camada de rede. Veja que aqui nós temos apenas uma única camada de rede sendo executada, aquela que é capaz de conectar um host até o outro host. E para finalizar a nossa análise, podemos visualizar a conexão de um processo até o outro processo, ou, de acordo com a figura, process to process. Quem faz a operação da conexão de um processo ao outro processo
é a camada de transporte. Assim como há apenas uma camada de rede apresentada na figura, também há uma única camada de transporte apresentada na figura. Isso porque a camada de transporte faz a conexão de um processo até o outro processo, e neste caso nós temos apenas a comunicação de um processo num host até o processo do outro host.